Salmo 16, 11. Acharam? Vamos lá então. Salmo 16, 11. Você vai achar. Vamos embora. Me fará ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, e a tua mão direita a delícias perpetuamente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco nessa noite de maneira transformadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse versículo ele é bastante rápido, mas ele é extremamente profundo. O salmista está dizendo que na pessoa de Deus, na presença de Deus, na relação com Deus, existe uma coisa que ele chama de fartura de alegria. Vocês leram aí? Fartura de alegria. E ele está dizendo que em Deus existe delícias perpetuamente. Veja, o ser humano foi criado para o prazer. Eu antigamente não pensava assim. Eu pensava que, na verdade, nós fomos criados para Deus e que se a gente buscar o prazer, a gente vai acabar pecando. Eu achava que o meu problema, eu via pornografia e não conseguia parar de ver, porque eu achava assim, nossa, eu sou uma pessoa hedonista. Você sabe que a pessoa é hedonista? Hedonista é alguém que busca demais o prazer. Eu achava que era assim, era esse o meu problema. Eu buscava demais o prazer e eu tinha de parar de buscar o prazer e buscar a Deus. Deus parecia para mim ser o contrário do prazer. Então o prazer está no mundo e Deus é o contrário do prazer. E se eu sou crente, então eu não busco o prazer, eu busco a Deus. E eu estava enganado. Profundamente enganado. Porque se a gente olhar para um discurso religioso, a gente entende assim. Deus é o contrário da alegria que o mundo pode dar. Então, quando você se converte, você perde a felicidade tão maravilhosa que é viver no mundo de sexo, de promiscuidade, de um monte de coisa, de pornografia. Você vai ver agora sem querer o prazer, porque você não vai precisar mais de prazer. Essa ideia está errada. Eu vou te explicar por quê. E o que isso tem a ver com a nossa sexualidade? Primeiro lugar, olha para mim aqui. Deus nos criou perfeitos lá no Éden para a felicidade nele. O Éden é um lugar de sofrimento ou de alegria? O que você acha? Alegria. Você sabe o que significa a palavra Éden? Alguém sabe? A palavra Éden significa delícia, alegria. Deus criou o ser humano para ter prazer e alegria e felicidade nele, em Deus. Colocou ele no jardim, não colocou ele num deserto. Ele não colocou numa provação, ele não colocou no sofrimento. Não havia lágrima, sofrimento e dor, havia só prazer. Antes do pecado, não havia menos prazer e com o pecado começou a ter muito prazer. Vocês estão me acompanhando aqui? Antes do pecado havia o prazer perfeito. Não havia nenhuma crise. Nós temos 4 relações fundamentais. A primeira é com Deus, e era uma relação, Adão e Eva tinham uma relação com Deus de alegria e satisfação plena nele. A segunda relação é a gente com a gente mesmo. Você já se olhou no espelho e achou meio feio? Essa crise de você não se aceitar, de você se achar feia, de você, nossa, quem eu sou, mãe, como eu sou desengonçado. Essa crise não havia no Éden, porque a relação do homem com Deus era perfeita, plena de prazer, e a relação do homem com ele mesmo era perfeita. Vocês estão me acompanhando? Perfeita. Era prazerosa. Então não tinha crise de identidade, não tinha crise de será se eu presto, será se eu sou bonito, será se eu sou feio. Você é mais ou menos. Glória a Deus. Estou brincando, você é maravilhoso. Aos olhos do Pai. Não exagera também, né? A terceira relação era a relação com o outro. A relação com o outro. Não havia também... Imagina um mundo onde não há briga.
É um mundo de mais prazer ou menos prazer? Imagina um mundo onde não há conflito, onde todo mundo perfeitamente se relaciona, onde a gente não fica fofocando, onde não tem inveja, onde não tem live NPC. Milho. O outro e eu somos perfeitos. É um mundo de mais prazer ou menos prazer? De mais prazer. Quantas vezes você perdeu a sua alegria num dia por causa de alguém que falou alguma coisa? Que fez alguma coisa? Ou você tirou a alegria de alguém porque você é ignorante pra caramba? Desculpa. Droga. Tô brincando. Então, ó, a relação com Deus perfeita, a relação consigo mesmo perfeita, a relação com o outro perfeita e a relação com a criação era perfeita. A relação com o planeta perfeita. Irmãos, nós fomos criados num ambiente de felicidade plena, total e harmônica e de prazer. Isso está registrado em nós. Nós fomos programados para a felicidade em Deus. Tem uma declaração presbiteriana, vocês são assembleanos, mas não estão nem aí, agora vocês vão ter que aturar. Tem uma declaração westminster que diz assim: o propósito do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo plena e eternamente. Então não é só glorificar a Deus. Glorificar a Deus é obedecer. Só que Deus não é fonte só da sua obediência, Ele deve ser fonte da sua felicidade. Se você for feliz em Deus, você está glorificando a Ele. Então, quando o salmista fala em Deus há alegria, felicidade, gozo e prazer, é porque nós fomos criados para isso. Só que veio a queda, veio o pecado, e o pecado fez com que o prazer diminuísse, os conflitos aumentassem, e a gente busca o prazer que devia buscar em Deus fora de Deus. E aí surgem os nossos pecados sexuais. Eu vou te explicar o que é a pornografia. Preste atenção aqui para mim. Vou te explicar o que é a pornografia. Ver pornografia é uma estratégia do seu ego para que você obtenha uma experiência de felicidade. Eu vou falar bem lento para todo mundo entender. Eu vou repetir. Ver pornografia é uma estratégia do seu coração, do seu ego, para que você obtenha um momento de felicidade. Porque quando a gente vê pornô, quando alguém vê pornô, ele tem uma experiência de prazer. Tem ou não tem? Tem. Existe uma quantidade de prazer ali? Existe. Aquilo produz uma sensação boa, momentaneamente? Sim. Senão ninguém era tentado a ver aquilo. Então veja, por que eu preciso de uma experiência de prazer? Porque aquilo produz um efeito sobre mim. Qual é o efeito sobre mim? Aquilo me relaxa, aquilo me conforta, aquilo me consola, aquilo me faz sair de alguma coisa que eu quero sair. Tudo bem? Então veja, a vida é cheia de coisa ruim depois da queda. Nós temos um monte de problema. Por exemplo, você já se sentiu solitário? Não levante a mão. Você disse, nossa... Estou só no mundo. Solidão. A solidão é difícil. Você já se sentiu entediado? Não tem nada para fazer. Tem nada. Não tem um terreno para você capinar, irmão. Adolescente vive entediado. Entediado, não tem nada para fazer. Você já sentiu cansado? Nossa, estou muito cansado. Estressada? Estressado. Tem que estudar matemática, fórmula de Bhaskara. Menos B, irmão. Mais ou menos. Raiz de delta sobre 2A. Bhaskara, irmão. Essa fórmula você não vai usar nunca mais na sua vida. Ela só serve para você ser reprovado no segundo ano, tá? Ela não serve mais para nada. Glória a Deus.
Você sentiu então cansado, estressado, entediado, nervoso, ansioso? Aí o dia está mal, a gente está assim, está meio, não tem nada, sabe? Aí vem uma ideia, vem lá do seu coração, não vem do capeta, não. Jesus falou que a imoralidade surge do nosso coração. Ele falou assim, você sabe que contamina o homem? Não é o que entra, é o que sai de onde? Do coração caído. Aí vem uma estratégia, vem uma ideia assim, se você ver esse vídeo, vai ficar alegre, você vai sentir um negócio bacana. Então, o que é a pornografia? É uma estratégia do seu ego para obter um momento de felicidade, para melhorar a sua vida. Está ficando claro? Porque a sua vida tem algum problema. Ora, se eu estou entediado, eu preciso saber lidar com o meu tédio, eu não sei. Eu tenho uma ideia. Queridos, como é que chama quando a gente deveria buscar uma coisa em Deus e busca fora de Deus? Como é que chama isso? Como é que chama quando a gente deveria buscar prazer em Deus e a gente substitui Deus por outra coisa? Como é que chama? Idolatria. Muito bem. Veja, quando eu preciso de prazer e alegria, felicidade, relaxamento, gozo, conforto, consolo, eu preciso lidar com alguma coisa, eu vou para fora de Deus, eu estou substituindo Deus pela criação, pela criatura. Eu preciso de prazer. Não adianta você falar para mim, não busque prazer. Eu preciso buscar. O problema é que eu estou buscando o lixo. Então, o problema não é querer ter prazer e lidar com o meu tédio, solidão, cansaço. É qual prazer eu estou escolhendo. O prazer que o pecado te dá, ele existe. Aquilo tem prazer ali. É um prazer de baixa qualidade que vai te escravizar. Para que você se liberte disso, você precisa buscar mais prazer e não menos. Mais prazer, um prazer de alta qualidade em Deus. Eu pensava que era assim, eu tinha que parar de querer prazer. Não, eu preciso buscar mais. O C.S. Lewis, ele tem uma ilustração que ele dizia assim, quando você se contenta com o pecado, é como se você encontrasse, imagina que você está numa comunidade pobre, a 2 quadras da praia. Amém? Tem praia em Blumenau? Está vendo? Tem Capivara. Não tem praia. Ainda. Você está a 2 quadras da praia e você encontra um quadrado de 1 metro, um metro quadrado de areia. Sabe aquelas areiazinhas que criança brinca? E aí você encontra aquela areia e fala, nossa, eu encontrei, é muito legal. Só que você está a 2 quadras da praia. Alguém fala, solta isso aí, vamos para a praia. Fala, não vou soltar, isso aqui é tudo que... Isso aqui é o maior prazer que eu já encontrei. O prazer do pecado, ele existe. Não adianta eu falar para você que não vai sentir prazer, vai. O problema é que ele vai te escravizar, e ele é uma caricatura, é uma falsificação do que Deus vai te dar. Eu preciso buscar mais prazer, eu preciso buscar o prazer em Deus. Eu preciso buscar o prazer em Deus. Como é que eu faço isso? Preste atenção. Eu imaginava que o Jardim do Éden era tipo assim, ó. Vou te explicar como é que a gente faz isso. Eu imaginava que o Éden, eu cresci na igreja, então eu imaginava que eram 2 árvores. Tipo assim, era um banco e 2 árvores. Né? Uma árvore estava liberada e a outra estava proibida. Então eu passava o dia inteiro olhando para 2 árvores, Adão, pelado, né? Olhando. Pode ou não pode? Pode ou não pode? 50% está proibido, porque Deus era chato. E aí eu imaginava, chegava a Eva, fala, tudo bem, paz do Senhor. Ela sentava, passava o dia inteiro olhando as 2 árvores. Pode ou não pode? Pode. Para, não pode, menino. Era tipo o pudim. E você de dieta. O pudim brota em todo lugar. Você abre o guarda-roupa, tem um pudim. Você está de dieta. Satanás. Ele coloca o pudim na tua mochila da escola.
Você liga o Instagram, tem uma live NPC de pudim. Que você está de dieta. Então eu imaginei que era tipo assim, está proibido metade, só coma dessa árvore. Ficou lá o dia inteiro enlouquecendo, porque Deus tinha dito não pode comer. E aí chega a serpente, que é o pet da Eva. Pessoas que falam com animais. Se você fala com um animal na sua casa, cuidado que tudo começou assim. Quem aqui fala com cachorro? Nunca case com uma pessoa que fala com animais. Gênesis 1. Aliás, Gênesis 3. Eu estou brincando. Não aplaude. Não faz isso. Coloca o fundo musical aí. Eva estava aqui, aí chegou a serpente e disse assim... Aliás, deixa eu melhorar a história. Na verdade, irmãos, o que é o Éden? O Éden era de toda a árvore do jardim, comais. Você pode comer de toda. Era um mundo de árvores, só tinha uma que era proibida. O que a serpente fez levou Eva a fazer? Eva tirou os olhos de tudo que Deus havia dado e colocou os olhos na única coisa que Deus não havia dado. Vocês entenderam? O que a serpente fez Eva fazer? Tirou os olhos do que Deus havia dado, que não era uma árvore, eram todas. O jardim era o lugar do sim, pode comer. E colocou a atenção na única coisa que Deus não havia dado. Isso é a cobiça. A cobiça, você coloca a sua atenção no que Deus não te deu. Não importa o quanto Deus te deu, se você se permitir ser levado pela cobiça, você sempre colocará os seus olhos, a sua atenção e vai buscar felicidade naquilo que Deus não te deu. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, olha, eu espero que você não veja mais pornografia. Mas se por acaso, nessa semana, você for ver, você vai fazer uma oração antes de ver. Você vai dizer assim, Deus, eu estou indo ver ali um vídeo pornô, porque o que Jesus me deu para ser feliz não é suficiente. Eu preciso de uma coisa que Ele não me deu. Porque Deus não te deu a pornografia. Ou Deus te deu a pornografia? Não. Então eu tenho que encarar que eu estou desprezando o que Deus me deu para obter felicidade, indo atrás daquilo que Ele não me deu. Eu preciso mudar a fonte da minha alegria. Eu preciso mudar a fonte do meu prazer. Não adianta só dizer para você, para de ver pornografia. Você sabe que tem de parar. Sabe ou não sabe que é errado? Não adianta eu falar para você, para de fazer isso aí. Não precisa ser só pornografia, pode ser tanta coisa. Não adianta eu te falar, eu preciso que você entenda que você está buscando fora de Deus o que só Deus pode te dar. Então você tem que abandonar uma fonte e construir outra no lugar. Irmãos, deixar o prazer do pecado é tão espiritual quanto saber ter prazer em Deus, só que a gente não sabe ter prazer em Deus. Qual foi a última vez que você orou e falou assim, Deus, me mostra como eu tenho prazer em Deus, em Ti? Você já orou assim alguma vez na sua vida? Você já orou, tira de mim o prazer pelo pecado, mas coloca o que no lugar? Não, eu vou ver sem prazer, você não vai aguentar. Você precisa de prazer em Deus. Agora, quando eu falo prazer em Deus, o que vem na sua mente? Como é que a gente tem prazer em Deus? Talvez você pense assim, não, prazer em Deus, então Deus é ir para a igreja, orar e ler a Bíblia, o devocional e ir para a igreja. Isso é de Deus também? Claro que sim. Mas Deus é só isso? O que é prazer em Deus? Poxa, é verdade, a Bíblia diz que eu deveria ter prazer em ir para a igreja, é verdade. O salmista diz assim, então, eu me atrasei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele falou que vou ter de ir para a igreja, vou ter de ir para o templo. Não, ele falou, me alegrei-me quando
vamos à casa do Senhor. Então, ir para a igreja era alegria. Ler a Bíblia deveria ser alegria. Orar deveria ser alegria. É verdade. Mas não é só isso. Irmãos, preste atenção. Tudo na sua vida que Deus te deu e que não é pecado, tudo que você pode viver que não é o pecado, é Deus que te deu. Se você estuda, se você eventualmente faz alguma coisa, serve alguém, trabalha em algum lugar, vem para... Tudo que você faz, a sua família, o fato de você ser solteiro, solteira, um adolescente solteiro, isso tem que ser vivido com alegria. Eu preciso desenvolver alegria em tudo que eu faço. Escreva num papel aí, quem está escrevendo no celular, escreva 3 maneiras de ter prazer sem pecar. Agora, duvido. 3 maneiras de ter prazer sem pecar. Você tem dificuldade de saber. Mas isso não é espiritual. O espiritual é dizer para você, para de ver, mas você sabe que tem que parar. Irmãos, imagina que eu estou com fome, aí eu uso um cardápio que é de lixo. Eu estou com fome e tenho um cardápio de lixo. Você fala para mim, para de usar esse cardápio de lixo. Aí eu falo, eu parei, e agora? Eu coloco o que no lugar? Nada, fique sem comer. Vai adiantar? Eu tenho que substituir. Aquilo que eu estou buscando fora de Deus, eu preciso de prazer em Deus. Eu preciso orar, ler a Bíblia, vir para a igreja, ter comunhão com os irmãos, e que isso tudo produza prazer, mas também eu preciso em tudo. Em tudo. Você sabe qual é o contrário da cobiça? Cobiça é a busca fora de Deus. O que é o contrário da cobiça? Eu queria ler com vocês aqui, ó, Efésios capítulo 5, veja como o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó, Efésios 5, 3. Mas a imoralidade e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem a torpeza, nem a conversa frívola, nem a chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Paulo está dizendo assim, não viva em imoralidade, não viva falando besteira, não viva contando piada imunda, não viva com discurso ruim, não viva vendo pornografia, não viva na imoralidade. Ao contrário, viva na ação de... Qual é o contrário de cobiça? O contrário de cobiça é gratidão. Você sabe por quê? Cobiça é pôr a minha atenção e buscar prazer fora de Deus, o que Deus não me deu. Gratidão é colocar os meus olhos no que Deus me deu e desfrutar daquilo que Deus me deu. Gratidão é eu me contentar com o que Deus me deu. Se você é solteiro e não se contenta e não quer desenvolver o domínio próprio agora, quando você casar, você vai continuar tendo dificuldade, irmão. Então eu preciso aprender a ter prazer em Deus. Eu preciso aprender a ter prazer em Deus. Deus tem que ser de fonte de alegria e felicidade para mim. Agora, para a gente terminar, nesse processo todo, existe uma coisa chamada tentação. Todos nós seremos tentados. Quando eu via pornografia, eu me decepcionava quando eu era tentado. Porque eu queria que aquilo não me chamasse mais atenção, e eu me decepcionava. Eu me sentia culpado porque era tentado. Irmão, tentação vai acontecer. Tentação é normal. Você precisa da tentação, porque a tentação é a oportunidade de você colocar em prática o que você diz que acredita. Vocês ouviram o que eu falei? A tentação é a oportunidade de você colocar em prática aquilo que você diz que acredita. A tentação é necessária. Quando você for tentado, vai vir uma vontade, que inclusive é física, da sua memória, o seu corpo. Quando você for tentado, você precisa transformar aquele momento de tentação num momento de intimidade com Deus. Como assim?
Poxa, mas eu estou sendo tentado uma coisa sexual, a última coisa que eu imagino é em Deus. Porque a gente acha que ao ser tentado, Deus já nos abandonou decepcionado. Deus olha para mim, sendo tentado, e fala assim, poxa, de novo? Eu não acredito que você está sendo tentado de novo por essa porcaria, eu já não falei para não ver. Era assim que eu via Deus. Eu via Deus como meu adversário. Era como se, imagina que você é um lutador de MMA, obeso, como eu. E aí você fala assim, vou lutar, aí você tem o seu treinador. Aí você passa um ano inteiro treinando com ele, vai chegar a luta, aí chega na luta, ao invés de você olhar para o lado e ver o treinador como seu aliado, você vê ele como inimigo. É assim que a gente vai. A gente está aqui, Deus nos abençoa, quando você sair daqui você vai ser tentado. Deus está lá do seu lado, Ele está no seu time. O Espírito Santo está ali para te ajudar, Ele não está ali para te mandar para o inferno. Hebreus capítulo 4 diz assim, que quando Jesus vê um fraco, Ele se compadece. Então, transforme o seu momento de tentação num momento de oração. Você precisa orar. Ah, mas eu não consigo, eu já estou excitado, não interessa, irmãos, ore. Olhe para Deus, você precisa confessar, conversar. Por que intimidade? Porque é o momento que você fala coisas que você não fala para ninguém. O momento de tentação precisa ser uma experiência com o Espírito Santo, para que Ele te dê forças para dizer não ao pecado. Porque você vai passar por isso. Não se decepciona, siga em frente. A gente vai ter de olhar o que a tentação está tentando, como ela está tentando nos enganar, como ela está tentando nos convencer daquilo que é mal, daquilo que é pecado. Lembra que Jesus, quando foi tentado, disse a Satanás, está escrito, vocês lembram disso? Lembram não, gente? A segunda tentação é aquela que ele leva a um monte, mostra todos os reinos do mundo e fala, se você prostrado me adorar, tudo será seu. Ele falou, está escrito, só o teu Deus adorarás e só Ele prestará culto. Irmão, Jesus ali, ele não está em crise, ele está totalmente pleno na situação. Mas quando a gente é tentado, diferente de Jesus, a gente precisa lembrar da palavra de Deus, mas não é para evangelizar o Satanás. Porque a gente acha assim, então quando eu for tentado eu vou dizer para o demônio, olha, está escrito. Quem tem de lembrar que está escrito, quem é? Quem tem de lembrar? Sou eu, irmão. Eu tenho que dizer, está escrito para mim. Eu tenho que pregar para mim mesmo. Porque quem esquece do que está escrito não é Satanás. Quem esquece? Sou eu. Então você tem de lembrar quem é Deus, o que é que pode te dar prazer. Para que você existe? Você foi salvo e a imoralidade não é mais compatível com a sua identidade em Cristo. Você foi projetado para ter prazer em Deus. Enquanto você não colocar em Deus a fonte de alegria e felicidade, você vai viver uma escravidão, num prazer de baixa qualidade. Eu preciso lembrar disso. Lembrar disso e, pela graça de Deus, aprender a dizer não ao pecado. Amando mais a Cristo que a qualquer coisa. Só amar a Jesus é capaz de dizer não ao pecado que te dá prazer. É só se eu amar mais a Cristo. Amém, irmãos? Veja Jesus e veja nele fonte de felicidade, alegria, prazer e gozo. Ele não é apenas um Senhor. Ele é um Senhor, evidentemente, mas ele não é um patrão que só te dá ordem. Ele é aquele que pode satisfazer o nosso coração. Ele é aquele que pode nos dar plenitude de felicidade e alegria.